Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia. Vamos amanhecer o dia, vamos começar o dia glorificando a Deus, exaltando a Deus pelo que Ele faz. É muito bom ser grato, é muito bom agradecer. Você deve ser grato a alguém que lhe beneficia de alguma forma. Eu deveria ser mais grato. Eu sou muito feliz na Igreja do Senhor Jesus, sou grandemente honrado e beneficiado na Igreja do Senhor Jesus desde o começo da minha vida cristã. Vou completar próximo mês 53 anos que eu frequento a igreja, que eu sou um cristão pequenino, muito pequenino, fraco, muito pequenino, não inferior, mas pequenino. Resultado é que, desde o começo da minha vida cristã, de 1969 até agora, eu tenho sido grato a Deus, mas deveria ser mais grato. Eu tenho sido grato aos meus irmãos. Nunca esqueci os benefícios dos meus irmãos. Eu fui adotado aos 16 anos numa família que me fez muito bem. Era uma família que tinha a graça de Deus e eu não tinha nada. E tinha perdido a família. Eu tinha perdido a família pela minha escolha, pela minha preferência pelo Evangelho. Eu fui iluminado pelo Evangelho e vi que era mais importante ter uma família que não acaba do que uma família que acaba. E eu fui obrigado a tomar a iniciativa, tomei e sou feliz. Servindo ao Senhor na minha igreja, e tenho na igreja, eu tenho pai, eu tenho mãe, por incrível que pareça, hoje já prestes a completar 70 anos, mas eu tenho meus idosos que me amam, que gostam de mim, que me apresentam. Esse aqui é meu filho e eu me sinto muito feliz. Muito feliz. Tenho aqui a herança de alguns deles. Eu tenho a herança da Margarida, a Bíblia da Margarida está comigo. A Margarida foi para a glória com quase 90 anos. Está comigo a Bíblia dela, deixou comigo. A Dilma foi para a glória com 97 anos e está comigo a Bíblia da Dilma. Ela mandou reformar, renovar para deixar para mim, isso aqui é para você. O João Paiva foi para a glória com 80 e quase 90 também. E está comigo, ou seja, meus pais no Senhor, eles não deixaram herança material, não deixaram dinheiro, não deixaram ouro, não deixaram casas, mas eles deixaram exemplo, deixaram amor, deixaram a palavra de Deus, deixaram testemunho, eles deixaram muitas coisas aqui. E eu tenho isto, eu tenho a Bíblia do Medeiros, o Medeiros era meu sogro, e eu tenho aqui estes testemunhos dos meus pais, aqueles que me adotaram no coração. Eu tenho a lembrança, não tenho a Bíblia dele, mas eu tenho as lembranças do meu amado Emiliano Ferreira da Costa. Vai completar 37 anos no dia 1º de maio, que ele foi para a glória. E nunca esqueceria, a não ser que adoecesse. Então, eu sou uma pessoa muito feliz na Igreja do Senhor Jesus e deveria ser mais grato. Eu acho que sou agradecido, mas não tanto quanto deveria. E nós vamos meditar em Isaías capítulo 12, porque é um texto de gratidão, muito embora aqui seja importantíssimo fazer a observação que é a gratidão a Deus. E o texto diz assim, Isaías capítulo 12, e naquele dia dirás, graças te dou ao Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, nele confiarei, não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. E vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. E direis naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei notório os seus feitos entre os povos. Cantai, contai, quão excelso é o seu nome. Cantai ao Senhor, fazei louvores, trazei louvores ao Senhor, porque fez grandes coisas. Saiba-se isto em toda a terra.
exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o santo de Israel no meio de ti. Israel é um pequeno povo eterno. Israel é o pequeno povo de Deus, assim como a igreja do Senhor Jesus, que a igreja do Senhor Jesus não é o conjunto de todo mundo que se diz evangélico cristão. A igreja do Senhor Jesus é a porção dos que se dizem evangélicos ou cristãos, que obedece à palavra, que ama o Senhor, que espera a sua vinda, que fala do seu amor sem outras intenções, sem outros interesses. Portanto, a igreja do Senhor é uma porção pequena no meio do universo chamado cristão. E o povo de Israel, aqui, o último versículo, versículo de número 6, diz: jubila, exulta e jubila, ó habitante de Sião. Os israelitas, o povo de Israel, que habitava naquela terra feia do ponto de vista geográfico, uma terra bastante acidentada geograficamente. A topografia do lugar não é uma coisa vantajosa, não tem os Alpes, não tem as planícies extraordinárias de outras nações, mas cada pedaço ali é maravilhosamente admirado, porque em todos os quadrantes daquele lugar Deus já operou maravilhas. E aqui Isaías, no século VII antes de Cristo, ele fala sobre a graça, agradecer, ser grato. E dirás naquele dia: graças te dou ao Senhor, porque ainda que te iraste contra mim. Isaías, ele foi contemporâneo de muitos ditadores que todos aborreciam Israel. Os ditadores, quando o rei Ezequias adoeceu e teve aquela revelação, Deus falou através do próprio profeta que ele ia morrer, portanto, organizasse o reino, organizasse o trono. Aquele profeta se comoveu, aliás, aquele rei, aquele monarca se comoveu, entrou em choque e chorou muito e falou com Deus, e Deus mudou a data da sua morte para 15 anos depois. E ele foi, portanto, restaurado, se recuperou, e os adversários vieram. O próprio Isaías observou que ele recebeu uns visitantes aparentemente ilustres, e o Isaías, quando tomou conhecimento daquilo, esse profeta foi falar com ele: quem foi que veio aqui? Quem foi que você recebeu? Eu recebi os embaixadores da Babilônia, vieram aqui me parabenizar e trouxeram um presente para mim, porque eu me recuperei da enfermidade e tal. E o que você mostrou para eles aqui? Mostrei tudo, pois eles vão levar tudo. Eles, na verdade, não são nem amigos e nem embaixadores, são espiões. E o Isaías sabia que Deus tinha uma cobrança a fazer ao seu povo pela infidelidade. E por isso é que o primeiro versículo diz: porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolaste. Então, eis que Deus é a minha salvação. A salvação da nação está no Senhor, assim como a salvação da igreja está no Senhor. É Deus quem cuida dos seus, é Deus quem cuida de você, é Deus quem cuida de nós. É necessário confiar e ser grato. O segundo versículo: eis que Deus é a minha salvação, nele confiarei e não temerei, porque o Senhor é a minha força. O Senhor é a minha força, é o meu cântico, e se tornou a minha salvação, a minha proteção. Ele é o meu guardião. Portanto, meus amados irmãos, é uma bênção amanhecer bem, louvando, bendizendo, exaltando ao Senhor pelo que Ele é. E agora, o profeta, isso é um salmo de Isaías, e ele diz: e vós com alegria, versículo 3, e vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. A fonte da salvação, para mim, uma das fontes da salvação está aqui. A fonte da salvação, a palavra de Deus, onde você abre é maravilhoso. Mas eu já abri e estava falando de uma guerra. Procure o começo daquela história de guerra e procure o final daquela história de guerra. Você vai ver a mão de Deus
determinando, operando, livrando, guardando, punindo quem deve ser punido e defendendo quem deve ser guardado, protegido. Portanto, vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação e direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome e fazei notório os seus feitos entre os povos. Contai. Isso aqui é testemunho, é evangelizar, é pregar, é testificar. Contai quão excelso é o seu nome. Cantai ao Senhor, porque fez grandes coisas, e saiba-se isto em toda a terra. É a nossa obrigação e o nosso dever, que deve ser realmente uma bênção para cada um de nós, poder falar do amor de Deus, sentindo o amor de Deus, vivendo o amor de Deus, sem nenhuma sombra de dúvida, sem nenhum objetivo outro, nenhuma outra razão que nos faça estar na presença de Deus, na sua casa e falar do seu grande amor. Deus abençoe você, faça assim, experimente tirar água da fonte da salvação e seja uma bênção agora, uma bênção depois, uma bênção até a memória da gente ainda é uma bênção quando a gente tira a água da fonte da salvação. Eu não esquecerei os que foram meus ajudadores quando eu adolescente aceitei Cristo. Jamais esquecerei meus ministros, meus pastores que me ajudaram a andar, me ensinaram a andar, me ensinaram a marcar o caminho de Deus com passos firmes. Seja firme, ande com Deus, seja uma bênção. Bendito Senhor, Pai Santo que está nos céus, nós te louvamos. Obrigado, meu Senhor, por mais um dia que tu nos concede. Obrigado pela tua igreja, obrigado pelos meus irmãos. Os que estão bem, meu Senhor, continua operando, abençoando, dando graça. Os que estão enfermos, dá saúde. Os que estão carentes, assista, Senhor, os meus irmãos em suas carências e necessidades. Deus bendito e fiel, Senhor da glória, ajuda-nos. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. A paz do Senhor, meus amados irmãos, e bom dia!